Meus amigos, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Que alegria falar com vocês. E o tema de hoje será o início do estudo do livro de Gênesis. Evidentemente, nós não vamos ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu vou tratando aqui de alguns temas que eu acho relevante e nada impede também depois de repassar o estudo tratando de outros temas, né, ou outras temáticas. Porque realmente, conforme você vai estudando a Bíblia, há muitas coisas, né? Então, eu vou tratar aqui dos principais tópicos, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. É uma alegria estar com vocês novamente. E, para iniciar esse estudo, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos uma bênção muito especial sobre a pessoa agora que está me ouvindo. Que o teu Santo Espírito esteja conosco e que o Senhor possa abrir os nossos corações para o estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, no início do livro, o texto diz: haja luz, né? No início da criação, diz: haja luz, e diz que Deus separou a luz das trevas. Eu pesquisei ali, esse tema é um pouco controverso, né? Porque fala, não, Deus criou a luz, mas que luz era essa? Não tinha sol. Era a luz de Deus, era a luz infravermelha, eram gases cósmicos. O que era isso aí, né? Eu, pelo menos, cheguei à conclusão de que eu não sei e de que as teorias, tanto de cientistas, teólogos e tal, nenhuma para mim foi satisfatória. Então eu fico com o não sei, tá bom? Eu sei que para quem tem, às vezes, né, quem tem um gabarito de certificações e graduações, né, dificilmente a pessoa fala não sei, porque sempre quer arranjar uma teoria para tudo, né? Mas eu não tenho que eu fico no campo dos leigos, não é verdade? E ainda que se eu tivesse, talvez eu falaria a mesma coisa para vocês, tá bom? Se eu tivesse muitas graduações, né, que é o que o mundo dá muito valor, mas aqui no canal nós vamos sempre avaliar a argumentação, né, a despeito de qualquer título que alguma pessoa tem. Então, vocês já me conhecem um pouco, não faz muita diferença se tal pessoa tem X estudos, X não sei o quê. A gente vai avaliar a argumentação e o que ela está afirmando à luz da palavra de Deus e vamos ver se faz sentido. Todas essas teorias eu achei um pouco frágil no sentido de alinhar com o texto bíblico. O texto, a visão do autor, quando você estuda o livro de Gênesis, é muito pragmática. E diz que Deus ele estava organizando algo sem forma e vazio, que era a terra, né? Ele estava no princípio, Deus criou o céu e a terra, e era tudo sem forma e vazio, e ele começou um processo de organização. E nesse primeiro dia diz que ele separou o dia da noite. É provável que ainda os movimentos que existem hoje na nossa da Terra e dos planetas, como eles funcionam, o funcionamento disso, né? Ainda não estava acontecendo, talvez. A gente não sabe, né? Eu tive a impressão ali de no quarto dia, quando ele cria os luminares, talvez como as coisas começam a entrar e se organizar de forma mais efetiva, lendo o texto bíblico. Mas ainda assim é tudo muito frágil. Eu tenho a impressão que às vezes nós queremos extrair, na sede do conhecimento, extrair informações científicas de um relato onde o propósito do autor não era saciar a nossa sede científica, né? Então, qual que é o propósito do texto aqui? É contar a história da criação. E eu acredito que, no primeiro dia, Deus criou a luz. Tá bom? E muitas coisas nós não teremos explicações, talvez, no nível de detalhe que gostaríamos, por enquanto. Bom, no versículo... tá. Tem gente que fala também sobre que Deus, como que ele contou o dia se não tinha sol e lua, né? Como se Deus tivesse limitado ao sol e à lua para contar os dias.
Mas, enfim, vamos seguir avante aqui. No capítulo 1, versículo 26 e 27, tem algo muito bonito, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Avançando um pouco aqui, versículo 27, assim Deus criou o homem à sua própria imagem. É interessante aqui, né? Analisar a estrutura do texto. Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea ele os criou. Eu queria dizer para você, querido amigo e irmão, você e eu fomos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus vivo, santo e poderoso. Nós não somos animais racionais. Você não é um animal racional. Para aquele que acredita na Bíblia, entenderá que nenhum outro ser vivo aqui na Terra foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso nos coloca em um patamar não somente de pensamento acima, diferente dos animais, não é só questão de razão. Nós somos e fomos criados à semelhança do Deus Altíssimo. Não é bonito isso? Você foi criado com um propósito. Você não está aqui por acaso. Deus criou você à imagem e semelhança dele. E você tem um valor tremendo para Deus. Você tem um valor imensurável para o Senhor Jesus Cristo. E é uma questão simples, mas isso nos coloca em um patamar muito acima, às vezes, do que no dia a dia nós vemos as pessoas conversando, né? Tem gente que acha que não é muito diferente de um cachorro, ou de um boi, ou de um jacaré. Mas, amigos, nós somos muito diferentes. Eu não estou aqui desprezando a criação de Deus ao entender que a humanidade, o ser humano, foi colocado em um patamar diferente. Nós temos um patamar diferente dentro do processo criativo de Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Isso nos evoca outras reflexões, mas como não é o foco aqui, nós vamos passar para frente, né? Talvez no momento em que formos discutir, né, que estamos buscando representar a Deus e outras coisas, podemos nos aprofundar em algumas outras implicações. Mas eu queria ir agora para o último tema desse vídeo, que está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: Assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Amigos, Deus santificou o sétimo dia. Eu gostaria de perguntar para você, por que você não honra o sétimo dia como um dia santo, se Deus, o mundo não havia ainda, não existia o pecado? E o sétimo dia, santo, separado e sagrado, separado por Deus como um dia santo, ele abençoou, santificou.
por que que você não entende que esse dia é santo e aceita esse dia como um presente do Altíssimo na sua vida? Para que você receba as bênçãos do céu nesse dia, adorando, louvando o Criador, no dia que coroa toda a criação da humanidade e dos seres vivos da Terra e toda a Terra? Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo? Pois então, me mostre um texto dizendo que Deus santificou o domingo por Jesus ter ressuscitado no domingo? Ah, mas Jesus, ele teve o sacrifício na cruz do Calvário, e como ele se sacrificou na cruz do Calvário, então ele aboliu e destruiu a santidade do sábado com a morte dele na cruz. Mas que pensamento mais irrazoável é esse? Como que uma coisa dessa pode fazer sentido? Quer dizer que algo santo que ele criou enquanto ainda nem existia e nem existia pecado, Jesus veio aqui a este mundo e morreu na cruz para destruir algo santo e bom e agradável e um presente que ele deu para a humanidade? Como o próprio Cristo disse, o sábado foi feito por causa do homem. Aí vem pessoas e falam, não, porque o sábado era um dos judeus, mas como? Como defender tamanha afirmação para sermos bondosos? Como defender uma afirmação dessa? Como justificar alguma coisa dizendo que Deus veio e criou, a humanidade criou o sábado para o judeu, enquanto nem havia e nem existia judeu? Deus já estava ensinando o povo, muito, muito mesmo antes do Sinai, já estava ensinando o povo a guardar o sábado. Então, afirmar que o sábado foi dado também no Sinai já é uma barbaridade. O sábado já tinha sua validade muito antes do Sinai. E Deus já havia vindo ensinando o povo sobre o sábado antes mesmo do Sinai. Ah, mas o sábado foi dado nos 10 mandamentos. Até lá não tinha antes. Mas como se o próprio mandamento diz, lembra-te do dia do sábado. Amigos, parece que eu tento entender a visão das pessoas que não honram o sábado. Por que você não honra o sábado? Seja sincero, se possível, anote aí nos comentários. Explique por que você não honra o sábado. É porque é do judeu? Não é, a gente já viu que não é. É porque Jesus sacrificou na cruz do Calvário? Também não é. É um raciocínio que não tem pé nem cabeça e não faz o menor sentido. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 11, diz assim, vamos aqui ler a palavra de Deus, diz assim, portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Olha só. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Versículo 9 diz, portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Ou seja, todos aqueles que entraram na promessa de Deus, no repouso de Deus, aqui diz que eles também cessaram suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Como que Deus repousou das suas? Cessando as suas atividades no sétimo dia. E aqueles que entraram na promessa repetiram e obedeceram e seguiram o exemplo do nosso Criador.
E o último tópico do vídeo de hoje, que eu gostaria de trabalhar com vocês, era em relação à tradição, porque você pode falar assim, não, mas a tradição da igreja mudou a guarda do dia do sábado para o domingo, ou para a segunda, para a terça, quarta, quinta, sexta. Eu não sei que tradição que você segue, a que eu mais conheço é a tradição que mudou o dia de sábado para o domingo. E quando nós vamos à palavra de Deus, e eu quero aqui fazer uma pergunta para você, quando você se depara com um tema onde a tradição ela diz uma coisa e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz outra coisa, qual deveria ser a sua decisão? Bom, vamos estudar aqui Mateus 22, 29. Diz assim, Mateus 22, 29. Jesus respondendo disse-lhes, vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós vamos para Mateus capítulo 15, versículo 1 a 9. Aqui fala, né, a tradição dos anciãos, e Jesus diz assim, versículo 2, na verdade, os escribas e os fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram e perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? E no versículo 3, Jesus respondeu, por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que a gente pode observar aqui na resposta de Jesus Cristo? O que deve vir primeiro? O mandamento de Deus ou a tradição? Aqueles anciãos estavam colocando a tradição deles acima do mandamento de Deus e foram repreendidos por Jesus. E ele continua, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixa ele morrer de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Amigos, a verdade de Deus é tão clara como a luz do sol, que brilhava até pouco tempo atrás. Mas o sol já se pôs. E o sábado, o dia santo, como diz o próprio mandamento, ele terminou agora há pouco. O dia santo separado por Deus. E você? Eu lhe pergunto, você vai ficar com a tradição ou com o mandamento de Deus? Ah, mas eu tenho as pessoas, a minha influência, né? Eu tenho todo um contexto de vida ligado a isso. Amigo, Deus está te chamando para honrar o dia de sábado com base na Escritura Sagrada, com base na palavra de Deus. Não importa amigo, pessoas, cultura. A única coisa que importa na nossa vida é honrarmos a Deus, agradarmos o Criador. Depois nós teremos um outro estudo falando mais do sábado, mais no detalhe. Mas o objetivo aqui é a tradição ou a palavra de Deus? Jesus já te deu a dica. Fique com as Escrituras. Quando nós estudamos ali Ezequiel capítulo 8, versículo 16, o povo de Deus, devido à tradição e qualquer outra cultura ou ensinamento vindo dos próprios líderes ou daquelas pessoas próximas, aqui nós temos o próprio povo de Deus da época adorando o sol dentro do templo de Deus. Eu te pergunto por que eles estavam adorando o sol dentro do templo de Deus? Isso é um absurdo? É uma coisa que é tão absurdo quanto pensar que Cristo morreu na cruz
e destruiu o mandamento de honrar o sábado. É uma coisa realmente que faz zero sentido e não tem nenhum tipo de conexão ou raciocínio lógico. Então, amigos, eu gostaria de desejar para você boa semana. Que você tenha uma ótima semana, uma semana excelente, tá bom? Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus possa te dar a paz, a verdadeira paz que excede todo o entendimento sobre o seu coração, sobre você e sobre a sua família. Um grande abraço a todos.